Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou fazer um prédio de kitnets. E aí eu gostaria de aproveitar esse vídeo para poder conversar com vocês, explicar os motivos que me levaram a definir esse projeto para esse terreno e falar um pouco do projeto aqui com vocês. Eu já até fiz um vídeo falando sobre kitnets, vou deixar o card aqui para vocês, tá? Nesse vídeo eu discuti bastante, falei em detalhes o porquê que de repente eu acho que é viável em alguns casos e em outros casos eu acho que não é viável. E nesse vídeo agora nós vamos falar do porquê que eu encontrei as justificativas para poder desenvolver esse projeto nesse terreno. No final do vídeo eu vou colocar o projeto para vocês aí, para a gente vou mostrar em detalhes, né? O projeto já está em aprovação na prefeitura. E assim que terminar o processo de aprovação, acho que o ano que vem, antes do meio do ano, ou lá pelo meio do ano, eu devo iniciar essa obra, tá bom? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Bom, falando um pouco sobre o terreno agora, né? A minha esposa recebeu esse terreno como herança da minha sogra, que faleceu no início do ano. Eu até fiz um vídeo aí, foi um período difícil pra gente, que eu parei de gravar os vídeos aí por um tempo, né? Mas esse já era um projeto antigo da minha sogra. Anos antes dela falecer, ela me pediu para ir até a prefeitura, fazer um estudo para ver o que nós poderíamos construir lá, se tinha impedimento de fazer um prédio lá, enfim. Mas a ideia era fazer um prédio de 4 apartamentos, porque ela tem 4 filhos e queria deixar um apartamento para cada filho, né? O terreno lá é um terreno de 10 por 25 e hoje lá tem 2 imóveis no terreno, uma casa maior na parte da frente e uma edícula nos fundos, né? Os 2 imóveis estão alugados. A minha sogra agora deve estar completando aí, eu acho que uns 27, de 25 a 27 anos que a minha sogra tem esses imóveis. E ela sempre manteve esses imóveis alugados, né? Fez parte da renda dela durante aí os últimos quase 30 anos. Eu tô com a minha esposa agora, vai fazer 20 anos, então faz tempo que eu acompanho a minha sogra administrando esses imóveis, né? E de um tempo para cá eu vim ajudando ela com algumas manutenções, algum relacionamento com o inquilino, enfim. E por isso surgiu essa ideia, ela sempre gostou de visitar minhas obras e ela queria fazer alguma coisa nesse terreno dela, a gente estava se preparando para isso. Então, com o falecimento dela, a Patrícia acabou ficando com o imóvel e aí a gente teve então a ideia de levar adiante o projeto e desenvolver lá a construção de um prédio, né? A ideia até, pessoal, quando a gente for fazer a demolição das casas, e aqui eu quero fazer um parênteses, né, do porquê que nós vamos fazer a demolição das casas. Primeiro, já era um projeto que a gente estava conversando com a minha sogra, a gente ia fazer uma parceria, construir lá um prédio, né? Segundo, as casas são casas bem antigas, que não tem laje, está começando a dar bastante manutenção. Eu tive que fazer uma manutenção grande lá agora, com a saída do último inquilino, para poder alugar e manter o imóvel alugado. E por isso que nós decidimos então, o terreno também é muitíssimo bem localizado, fica na região nobre aqui da cidade. Acredito que a decisão de construir um prédio de 8 kitnets foi uma decisão acertada, né? E aí eu vou discutir isso mais na frente um pouco, de por que eu decidi fazer kitnet e não prédio de apartamentos igual eu estou acostumado. Um dos motivos é porque não dá em termos de espaço, né? Então, qual que é a ideia quando a gente for fazer a demolição dessas casas? É aproveitar alguns materiais da casa para a gente poder incorporar no projeto e manter lá, até como homenagem para minha sogra, esse projeto aí, que vai ter o nome dela, inclusive, quando o prédio estiver pronto. O prédio tem que ter nome, né? O prédio vai ter o nome dela, né? Helena Maria, vai ser o condomínio ou residencial Helena Maria. E aí eu quero aproveitar, o telhado lá é de madeira nobre, madeira muito boa, então eu quero aproveitar essa madeira para poder fazer um pergolado lá na frente. Ela tem lá algumas árvores frutíferas, eu quero aproveitar essas árvores frutíferas lá para decoração e paisagismo do prédio. Eu sei que a casa é de tijolinho, então eu quero aproveitar durante a demolição os tijolinhos para a gente poder fazer uma decoração na fachada do prédio em tijolinho, né? Eu vi um prédio uma vez que tinha os tijolinhos lá em escama de peixe na fachada, assim, ficou lindo. Então eu quero ver se eu faço alguma coisa nesse sentido, né? O terreno, acho que eu já falei aqui, né? Tem 10 por 25, não é um terreno que dá pra gente construir um prédio nos moldes que eu tô acostumado, mas eu também não quero encher o terreno de kitnet e de repente que o projeto não fique bonito, né? É, Acho que vai ter gente aí que vai me criticar, porque o ideal seria colocar o máximo de unidades possível,
mas eu tenho uma linha de trabalho que eu gosto que o prédio, que a construção, que o projeto, que seja bonito, que seja atraente, que a gente olha e sinta vontade de entrar e participar daquilo, né? Eu visito aqui na minha cidade alguns prédios de kitnet, de loft, e alguns projetos, né? Às vezes não são prédios, são casas que são adaptadas, e são imóveis que não me agradam, né? É, enfim, esse é o meu ponto de vista. Tem gente que critica, que acha que não, tem que ser do jeito que dá. Infelizmente ou felizmente, eu gosto desse jeito, né? Eu quero fazer um imóvel que salte aos olhos, eu quero individualizar as matrículas, eu quero com tudo aprovado certinho. Eu vou falar isso agora mais na frente, né? Em termos de localização lá, eu quero ver se mais adiante eu faço um outro vídeo mostrando, igual eu já fiz outros aí, né? Mostrando a localização de dentro do carro. Ele fica diretamente assim a 300 metros de distância de um acesso à Via Dutra, que está a 1 hora e pouco de São Paulo e 2 horas e meia, 3 horas do Rio de Janeiro. Então, em termos de acesso e rodovia, é muito bem localizado. Saindo na Via Dutra, logo na frente, a 4 quilômetros na frente, a gente tem acesso a Carvalho Pinto, que essa rodovia tem acesso a Campos do Jordão, São Paulo, Ubatuba, Litoral Norte aqui. Então, o posicionamento em termos de rodovias é muito bom. Aqui para nós na cidade também, o bairro onde está o terreno a gente chama de... É uma parte mais antiga da cidade, que já está 100% urbanizada, que é o tipo de imóvel que eu gosto, né? Infraestrutura pronta, tem supermercado próximo, não tem um hospital próximo, mas tem uma UPA. O hospital mais próximo vai estar ali, acho que a 4 quilômetros de distância aproximadamente, mas tem uma unidade básica de atendimento. Padarias, tem uma vida noturna agitada, com um barzinho, opções de vida noturna bacana ali em volta, né? Fica muito próximo da principal avenida da cidade, que corta a cidade no meio, que aqui pra gente é a Avenida Independência, né? E a 300 metros de distância a gente tem um hotel que acabou de ser construído, novinho, lindo, lá perto da onde vai ser o prédio. Então, assim, em termos de localização, o imóvel eu considero uma área nobre da cidade, apesar de ser uma região mais antiga, né? Do jeito que eu gosto mesmo, 100% urbanizado, ele já é o que é, não vai ter novidade. Tem lá os serviços, né, de transporte, de atendimento à saúde, tem uma vida noturna bacana, acesso às rodovias, acesso à principal avenida que corta a cidade, que é a Avenida Independência. E aí nessa Avenida Independência a gente tem os bancos, mais supermercado, drogarias, enfim. Do shopping da cidade, ele não está muito próximo, deve dar aí uns 2,5 km, quase 3 km, entre 2,5 km e 3 km de distância, tá? Então é isso em termos de terreno. Eu quero discutir com vocês agora do porquê que eu escolhi o projeto de kitnets para esse terreno. Foi um estudo que eu fiz aqui com a minha esposa, que eu já discuti em outros vídeos com vocês aí, mas que eu quero dar uma atenção nele agora. Beleza? Vamos lá. Bom, falando então dos motivos, né, do porquê que eu escolhi desenvolver ali um projeto de kitnets. Sempre que eu vou fazer um estudo em um terreno, pelo menos aqui na minha região, a prioridade sempre vai ser o apartamento de entre 40 e 50 metros quadrados com 2 dormitórios. Essa é a preferência, é o que tem, do meu ponto de vista, a melhor liquidez na locação e na venda. É o melhor conjunto que eu entendo que existe, né? Principalmente no que diz respeito à valorização de longo prazo. Mas infelizmente esse projeto não coube lá, tá? Isso não quer dizer que a kitnet foi uma segunda opção, de jeito nenhum. Eu já vinha buscando a oportunidade de desenvolver um projeto de kitnets. Eu fui lá fazer uma visita para o Gedson do canal Senhor Investidor lá em São Carlos e visitei as kitnets dele lá. Gostei muito do que eu vi, tenho conversado com ele, ele tem falado dos números, é realmente muito interessante. Visitei outros projetos aqui na minha cidade, também gostei muito do que eu vi. Pô, tem kitnet aqui próximo da onde eu vou construir agora, mobiliado, alugado por R$ 1.200 por mês. Então, eu acho que é muito bom, né? Então, pelo fato do projeto de apartamentos convencional, do jeito que eu estou acostumado a construir,
ter sido inviabilizado, né, do ponto de vista de aprovação, engenharia e regularização, eu então decidi testar o projeto de kitnets. E aí o que acontece? Aí começa a entrar uma questão legal, que eu já vou falar agora, logo em seguida também, que aqui na minha cidade o Código de Obra diz o seguinte, que se eu tiver unidades de até 27 metros quadrados, eu posso ter 2 unidades para cada uma vaga de garagem. E lá eu consegui colocar 6 vagas de garagem sem ter a obrigação, tá? Fazendo um parênteses aqui, de vaga de visitante. Então eu tenho 6 vagas de garagem, que daria para eu fazer 12 kitnets, e não 8 do jeito que eu estou fazendo agora. Então eu vou ter praticamente uma vaga para cada um, vou ter 2 unidades aí sem vaga de garagem, né? Eu vou ter 6 vagas no local. Pô, por que você não fez 12 então? Eu fiz um ensaio para fazer 12 unidades. A conclusão que eu cheguei é que ia ficar um prédio feio, não ia ter iluminação, ia ficar com muita sombra. E acredito que vocês vão ver o projeto daqui a pouco, no final do vídeo, que a escolha de 8 unidades foi uma escolha acertada, até pelo custo, né? Nós vamos ter um custo alto, eu ainda estou planilhando e projetando os custos aí, quando chegar o momento certo eu compartilho com vocês, mas do jeito que o prédio está desenhado, a gente vai ter um custo relativamente alto com a construção, eu também quis diminuir um pouco. Eu também, e aí é uma questão que eu acho que é pessoal, mas nem tanto, né? De acordo com a minha experiência aí, do tempo que eu trabalho com imóveis, queria ter o máximo de vagas possível por unidade, que para a gente aqui potencializa a locação, valoriza o imóvel, principalmente a longo prazo. Então, tudo isso me levou a escolher esse projeto com 8 unidades, 6 vagas de garagem, ao invés do prédio de 50 metros quadrados. A gente tem, eu não digo uma brecha na legislação aqui na cidade, né, mas a gente tem a oportunidade legal de fazer a unidade com 27 metros quadrados, mas se eu tiver uma porta-balcão ou uma janela na unidade de baixo, eu posso fazer uma projeção de até 70 centímetros para poder proteger essa janela da unidade de baixo, né? Então seria como se fosse uma sacada para a gente aqui. Então eu ainda vou fazer na frente dele todo uma sacada e nos fundos também. Então eu vou tirar a lavanderia de dentro da kitnet, né? Cada kitnet vai ter a sua lavanderia para o lado de fora nos fundos, como se fosse uma área de serviço em forma de sacada aberta, onde as pessoas vão poder pendurar roupa lá, isso vai ser super bacana. Consegui ainda que as 2 kitnets do térreo tenham quintal, então as 2 primeiras do térreo vão ser kitnets com quintal, que é show de bola, vai dar pra gente colocar lá uma churrasqueira, um guarda-sol, deixar um negócio bem bacana. E as de cima vão ter 2 sacadas, né? A sacada da frente, que a pessoa vai poder usar ali numa cadeira, até colocar uma rede, que vai ficar um espaço grande, vocês vão ver no projeto. E nos fundos, uma área de sacada, de área de serviço. Eu imagino ali, até conversei com o arquiteto, conseguir colocar um armário para poder guardar bagunça, tralha do dia a dia, né? E essas 2 sacadas junto vão adicionar ao projeto aproximadamente 6 metros quadrados. Então nós vamos sair de 27 para 33 metros quadrados, o que já não é tão pequeno assim. E não tem problema nenhum em ser pequeno, já visitei kitnet aqui de 10, em São Paulo principalmente, 9, 10 metros quadrados, né? Legalizadas, né? Então, esse foi o motivo. Acho que vai ficar um projeto bacana. Eu quero compartilhar essa jornada com vocês. Já está em aprovação na prefeitura. O projeto que vocês vão ver aqui já está lá correndo o processo. Espero que quando eu aprovar, eu já inicie a obra imediatamente. O que eu queria conversar com vocês agora é sobre a parte legal e de aprovação do projeto, né? E que também foi uma das coisas que me levou a partir para esse tipo de projeto aí, que eu quero conversar com vocês agora, beleza? Vamos lá. Bom, então antes de avançar e mostrar o projeto para vocês, eu queria falar um pouco sobre a legalização, que é um processo que ocorre agora durante a aprovação, durante a execução da obra e depois de tudo pronto a gente obtém a licença, como se fosse uma licença para poder operar aquele projeto, né? Que as licenças aí seriam a BITS, o AVCB, enfim, vamos falar disso, né?
Eu estou aprovando esse projeto como condomínio multifamiliar, né, vertical. Então ele tem lá uma característica, está bem definido aqui no Código de Obras da cidade. Então existe um Código de Obras. O projeto foi desenhado de acordo com o Código de Obras da cidade. Cada cidade tem o seu Código de Obras, tá? Cada cidade, cada município tem as suas necessidades, as suas legislações próprias aí. E tem o seu código de obras. Para você poder aprovar um projeto, você tem que aprovar o projeto de acordo com o código de obras. Então, por exemplo, se eu for aqui em Taubaté aprovar um projeto residencial, eu posso ocupar até 50% do terreno. Então, se eu tenho um terreno lá de 100 metros quadrados, eu posso ocupar 50 metros quadrados de área daquele terreno, né? Eu posso ter até 2 vezes o tamanho do terreno em construção. Então, se o terreno tem 100 metros quadrados, eu posso ter até 200 metros quadrados de construção sem pagar lá a outorga, tá? E aí a gente tem as questões das vagas, enfim. Então, essa é a legislação aplicada para o projeto residencial. O projeto comercial ele tem outras características. A gente pode ocupar até 80% do terreno, enfim, menos vagas de garagem. Por isso que tem muita gente que aprova como sala comercial, mas depois de obter a licença, opera como residencial para poder obter aluguel, né? Eu tenho algumas questões aí que eu já conversei com corretores de seguros, já conversei com advogados, já conversei com o pessoal do bombeiro, né? Se de repente você tiver aí, como me sugeriram, aprovar um projeto como sala comercial para poder ter mais unidades e depois operar como residencial. Se eu tiver um sinistro, a seguradora não paga, tá? Fazendo uma analogia aí, dá para a gente poder pensar como se fosse o uso do álcool e direção, tá? Mesmo que você tenha o seguro do carro, se a seguradora comprovar que você tenha bebido, por menor que seja, né? Se ultrapassar a legislação lá, por menos que seja, né? A seguradora não paga o seguro. Então, além de você ter o prejuízo, você ainda corre o risco de ter que pagar o prejuízo dos vizinhos, se de repente for um incêndio, por exemplo, tá? Falando em incêndio, a gente precisa, num projeto desse, aliás, se não me engano, qualquer projeto multifamiliar precisa do AVCB, tá? Temos que dar uma olhada no decreto lá. Depois a gente pode até fazer um vídeo específico sobre isso. Eu tenho um conhecido bombeiro que a gente pode trazer e conversar, o engenheiro que aprova meus projetos de incêndio aí, e a gente pode bater um papo sobre isso. Mas um projeto desse, por exemplo, de kitnets multifamiliar, vai ter um AVCB. Ele vai ter lá o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, vai ter projeto de gás com RT, com testagem da tubulação, e o AVCB tem validade, ele tem que ficar lá disposto no prédio, e a gente tem que monitorar isso. Vai ter extintor de incêndio, rota de fuga, lâmpada de emergência, senão o bombeiro não aprova. Tá? As escadas têm que ser construídas de acordo com o que define lá a instrução técnica lá do bombeiro. Ela tem que ter tanto de pisante, tanto de espelho, tem que ter tanto de largura. Se não me engano é 27 de pisante, 17 de espelho, 1,20 de largura. O corrimão, se não me engano, tem que ter 1,30 de altura com o guarda-corpo, né? O corrimão por dentro do guarda-corpo, uma altura mais baixa. Eu não estou bem certo sobre esses números, mas isso vem pronto no projeto para a gente aprova o projeto no Corpo de Bombeiros e aí a gente constrói de acordo com o projeto aprovado. Então essas são características da legalização do projeto que são fundamentais, porque depois de investir um dinheirão, né, um terreno desse lá onde eu vou construir é caríssimo, eu ainda vou investir mais um tanto de dinheiro nessa obra e no final operar um projeto, um edifício, né, fora da legislação, eu estou correndo um risco enorme. Então, sobre legalização é isso. Eu tenho uma preocupação grande em manter, em aprovar o projeto de acordo com aquilo que eu tenho interesse. Então, se o meu interesse é um prédio de kitnets, eu vou aprovar como kitnets. Tá? E a legislação aqui permite dessa forma que eu expliquei para vocês, né? A cada 27 metros quadrados de unidade, eu posso ter 2 unidades para uma vaga de garagem. Então, eu vou atender o código de obra nesse requisito. Taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, vou atender tudo, aprovar o projeto, construir de acordo com o projeto aprovado. Depois de aprovado o projeto, simplificado na prefeitura, eu vou aprovar o projeto então de incêndio no bombeiro. E aí lá, durante a aprovação, eu vou ter lá as características. Aqui eu já sei, se for uma construção acima de 750 metros,
Eu tenho que ter rede de hidrante, tem que ter bomba, tem que ter uma série de coisas. Mas esse projeto é um projeto mais simples, mas eu sei que eu tenho que ter lá lâmpada de emergência, extintor de incêndio, a escada de acordo. Eu tenho que ter, se eu tiver gás, né, e vou ter gás, eu vou ter um sistema de gás no prédio. Eu gosto de manter lá a casa do gás com os cilindros lá de P45. Eu tenho que ter um projeto do sistema de gás com RT, apresentar no bombeiro, aprovar. O bombeiro vem na obra fiscalizar isso para poder emitir o AVCB. Para a gente aqui, a gente recebe o bombeiro antes da prefeitura. Para vocês terem ideia, sem o AVCB, eu não consigo nem dar entrada no ABITS na prefeitura. Então eu obtenho a licença do bombeiro antes, aí eu dou entrada na prefeitura no ABITS, a prefeitura vem, visita o prédio e emite então o ABITS. Então eu vou ter a licença para poder utilizar o prédio do ponto de vista de ABITS, né? O prédio está habitável, construído de acordo com o projeto, obedecendo o Código Sanitário e tudo. E do ponto de vista de segurança do bombeiro a mesma coisa. O que eu tenho que ficar atento com relação à legalização depois que já estiver operando o prédio? Vencimento do extintor, testagem das lâmpadas de emergência, da sinalização de emergência, manutenção da lixa no degrau para descer da escada, a manutenção do AVCB, que o primeiro acho que vence com 5 anos, mas depois acho que é de 3 em 3, ele tem lá um período de vencimento. Venceu o AVCB, a gente tem que renovar, colocar o prédio no seguro, né? Porque se houver um sinistro, o seguro paga, se tiver tudo certinho. Enfim, operar o prédio aí dentro da legalidade para que a gente tenha realmente um ativo, um patrimônio que valorize a longo prazo. Depois que eu fizer tudo isso, eu ainda vou investir na individualização das matrículas e vou gerar uma matrícula para cada unidade, para eu manter lá tudo bacaninha, para que se houver de repente pintar um negócio, alguma coisa, a gente pode aí negociar uma unidade ou outra. Tá bom? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês agora o projeto, como que ficou, qual que vai ser mais ou menos a ideia. E aí o projeto assim que aprovar, a gente vai dar sequência, mostrar a obra para vocês, enfim. Beleza? Vamos lá dar uma olhada no projeto então. Bom pessoal, vamos dar uma olhada então no projeto, né? Aqui é o terreno, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor aí. O terreno ele tem 10 de frente por 25, tá? O prédio vai ficar aqui no fundo, então esse aqui é o prédio, né? Aqui tem uma kitnet de cada lado, a caixa de escada no meio. E olhando, se a gente estiver em pé aqui, olhando de frente para cá, ó, a gente vai enxergar o prédio dessa forma. Ele vai estar assim, se a gente estiver em pé no terreno olhando para ele, né? São 4 pavimentos, né? 1, 2, 3, 4, com duas unidades por pavimento. Então são 8 unidades. E essa projeção que vocês estão vendo aqui em cima, esse aqui é o duto da caixa d'água, que é em cima da caixa de escada, né? Para a gente poder manter a caixa d'água aqui e distribuir a hidráulica depois no prédio. Falando aqui um pouco dessa parte aqui ainda, né? Olhando essa vista aqui do projeto. A gente tem o prédio aqui encostado nas duas laterais, então eu não posso ter janela aqui, tá? Porque para ter janela eu tenho que ter no mínimo 1,5 m de recuo. Então se eu colocasse uma janela do lado aqui, eu teria que recuar aqui 1,5 m para cá e 1,5 m para cá. Então eu optei por não colocar janela aqui dos lados, que realmente não precisa, jogar a janela aqui para os fundos e para frente, tá? Aqui no fundo, obrigatoriamente, eu tenho que ter um recuo de 2 metros, então as duas kitnets que são do térreo, elas têm esse quintal aqui, que vai ter 2 por 5, em torno de 10 metros de quintal, né, de área privativa. Então acho que é uma coisa que ficou bem legal. Com relação a vagas de garagem, né, lembro no vídeo que eu comentei com vocês que construções até 27 metros quadrados, que é esse caso aqui, né, eu posso ter 2 unidades para cada vaga de garagem. Aqui nós conseguimos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagas. Então eu poderia ter 12 unidades aqui. Só que para construir 12 unidades, se eu fosse construir mais para cima, teria que ter elevador. Então esse espaço aqui não é suficiente para a gente criar aqui um espaço para o elevador, né? Eu teria que diminuir isso aqui e fazer um prédio vertical vindo até mais aqui na frente. Só que teria que ocupar a vaga de espaço da vaga de garagem, daí eu ia ter que fazer pilotis. Enfim, começa a ficar muito complicado e o prédio não fica tão legal igual esse aqui, ó. Apesar de eu não vou fazer com essa cor, né? Eu não gostei desse conjunto de cores aqui,
mas eu acho que aqui a gente consegue fazer uma fachada bem bonitinha. Aqui eu falei com vocês, né? No meio aqui eu vou fazer o detalhe utilizando o tijolinho que tem lá hoje nas casas que a gente vai demolir, né? Aqui na frente tem um hall de entrada que a gente consegue olhar aqui, ó. Então a gente entra aqui antes de chegar na caixa de escada, né? Então são essa porta aqui, ó, que a gente enxerga aqui, ela tá recuada, ela tá aqui atrás, ó. Então a gente tem esse espaço aqui. Aqui eu vou fazer um pergolado de madeira, que eu posso puxar até aqui na frente mais ou menos, ó, que não tem área de manobra, né? Eu posso fazer esse pergolado de madeira aqui bem bonito, utilizando o vigamento da casa que está lá hoje, que é uma madeira nobre, está lá há mais de 50 anos com certeza, né? Então são esses os detalhes que eu quero usar, que tem na casa lá hoje, que eu quero usar no prédio, para poder deixar o prédio com um pouco mais de história, né? Com um elemento arquitetônico bonito. Eu quero fazer aqui em espinha de peixe, que é mais ou menos o que a ideia que tem hoje já de projeto, né? Ó. Aqui é uma espinha de peixe feita com tijolinho, acho que vai ficar bem bonito. Depois a gente vê uma paleta de cores para colocar aqui em volta para poder complementar esse projeto e deixar ele bem legal, né? O que mais aqui? Aqui do lado a gente tem essa área verde, porque a gente tem um mínimo de área de drenagem que a gente tem que ter, né? De taxa de permeabilidade, que vem, na verdade, na consulta que nós fizemos lá de uso do solo. Nessa parede aqui, nesse muro, ó, eu estou pensando em utilizar as ripas do telhado da casa e com as ripas fazer um painel ripado aqui, inclinado. Eu quero desenvolver isso aqui legal com o arquiteto e aí fazer o paisagismo na frente do painel ripado, para deixar bem humanizado, bem bonito, integrado com o pergolado, né, que a gente vai fazer aqui, usando as mesmas cores, a mesma textura de madeira, acho que vai ficar show de bola. Falando um pouquinho sobre a kitnet em si, né? Então a gente tem, eu não lembro se eu falei no vídeo, né? Aqui o código de obra permite que a gente tenha uma projeção aqui na frente, ó, para poder proteger a janela de baixo. Então a gente tem uma porta-balcão aqui, ó, e aí a gente usa essa sacada como se fosse uma projeção de proteção e não é considerado área útil, tá? E eu posso fazer isso nos fundos também. Então a gente tem aqui 70 por 3,65 e a mesma coisa aqui. Aqui a gente tem um espaço menor porque tem um shaft aqui do lado que a gente usa para poder descer água, subir tubulação de gás, enfim. Por isso que ela é um pouco menor. Então a gente tem essa sacada aqui na frente, nos fundos, que eu acho que vai ficar bem legal. Esse aqui aqui a gente tem as medidas, né? E aqui do lado é uma sugestão de mobília. Então a gente tem uma pia aqui, uma área de serviço, de trabalho, de cozinha bem legal. Conseguimos aqui colocar uma mesa com 4 lugares, apesar que eu acho que não é necessário um local assim desse tamanho. Né? Acho que é uma mesa com 2 lugares aqui é mais do que suficiente. Aqui a gente tem uma área de serviço que eu quero deixar a infraestrutura passada para trazer para cá. Então eu quero colocar o tanque e a máquina de lavar aqui num espaço mesmo que seja bem reduzido, mas para poder liberar espaço aqui dentro, né, da kitnet e talvez levar essa mesa para cá. E aí ganhar espaço a mais aqui, né? A gente tem o banheiro, que o banheiro ficou com 1,60 por 1,60. Aí a gente tem a área do box, o sanitário e o lavatório. E aqui a área do quarto, né? Porque eu quero ver se eu melhoro isso aqui. Mas a princípio tá aqui. A gente tem um guarda-roupa grande, um espaço para cama, de frente para um painel de televisão, que tá bem distante aqui. A gente tem uma área boa, porque ela é grande, ela tem 3,50 aqui de tamanho. E aqui ainda tem espaço para um sofá. Eu quero ver se eu penso em alguma coisa, em algum móvel que seja retrátil, né? Que a gente consiga esconder essa cama aqui, ou então bascular ela, né? E embaixo dela criar um escritório. Então a pessoa chega aqui no apartamento, quando ele entrar aqui e olhar, essa cama na verdade vai estar encostada aqui em cima. E atrás da cama vai funcionar então ali uma escrivaninha com escritório. Talvez dê para esse sofá aqui desmontar, criar mais sofá para poder criar um ambiente social aqui e o morador puxar essa cama aqui quando for usar. Vou pensar em alguma coisa, vou conversar com o arquiteto para ver se a gente consegue bolar alguma coisa nesse sentido aqui nesse espaço. E aí nessa sacada, que na verdade é uma proteção,
A gente vai ver como que vai ficar, mas talvez bolar alguma coisa aqui para colocar uma rede, ou uma cadeira, uma espreguiçadeira, para a gente poder ter uma área de descanso aqui fora, né? E aqui nos fundos, uma área de serviço mesmo, para poder deixar, de repente, máquina de lavar, roupa suja, estender varal aqui fora, que aqui é os fundos do terreno, né? É essa área aqui, ó. Então, não é uma área que fica de frente para a rua. Então, se o varal for aqui, eu acho que está bem tranquilo. Mantém a fachada do prédio bonita, sem roupa esticada, que isso é um problema, viu? Eu vejo nos condomínios que a gente faz aí, varal na sacada, deprecia muito o prédio, não fica um aspecto bacana. Eu quero ver então se a gente faz dessa forma. Bom, o que mais que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer um acabamento bem bacana, de preferência colocando um porcelanato, caprichar mesmo no acabamento, que pelo que eu pesquisei, quanto menor o ambiente, melhor tem que ser o acabamento para a pessoa se sentir confortável naquele ambiente reduzido, né? Então nós vamos fazer aqui um projeto de iluminação, talvez eu trabalhe no pé direito desse prédio, que em vez de 14 fiadas, trabalhar com 15 fiadas para a gente poder rebaixar o teto, fazer um projeto de iluminação bonitinho, trabalhar no piso, na área do banheiro, com nicho, iluminação também no banheiro, tentar fazer uma coisa bem diferenciada para que o hóspede ou o inquilino que vem ocupar esse espaço aqui, que não é pequeno, com as duas sacadas aqui, acho que vai para 32, 33 metros quadrados o ambiente inteiro. Essa área aqui fora, trabalhar com detalhes em madeira, que eu já falei para vocês, né, no pergolado, talvez alguma coisa no piso em madeira também, para poder piso e detalhe em madeira no ambiente sempre traz a ideia de conforto, aconchego e boas-vindas, né? Por isso que eu quero trabalhar isso aqui nesse ambiente aqui de entrada, para a gente tornar a entrada do edifício um lugar legal, né? Talvez um banco aqui, alguma coisa. E na caixa de escada, trabalhar com pedra. Eu gosto bastante da ideia de trabalhar com, de repente, uma pedra única. Em vez de fazer piso e um filete de pedra, trabalhar com um pisante aqui inteirinho de pedra. Aí a gente tem que escolher uma cor, pensar em uma coisa bem legal. Mas é isso, pessoal. Esse é o projeto. Eu acho que vai ficar um projeto bem bonito. Vai ficar um prédio bem legal. Esse aqui nós não vamos trabalhar com captação de investidores, né? Esse prédio é um terreno da minha esposa, então nós vamos ficar com um prédio pra gente, para nossa carteira de aluguel, né? E esse aqui é o projeto de cima, mais uma vez. Essa aqui é a fachada, né? Olhando de frente. Esses dois detalhes laterais aqui, ó. A ideia é fazer de vidro para que fique bem iluminado lá dentro. Eu já fiz prédios assim, só que era no meio aqui, né? Uma fita de vidro grande. Só que aqui a gente vai ter as fitas aqui laterais, talvez de 20 centímetros cada faixa, né? E com o meio aqui de tijolinho. Bom, pessoal, é isso. Quem tiver algum comentário, quiser fazer alguma sugestão, fique à vontade. Use os comentários aí para fazer o máximo de sugestão e crítica possível, né? Se inscreve no canal, deixa um joinha. Valeu, obrigado por acompanhar o vídeo e até a próxima.